7 horas 31 minutos, 7 horas 31 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina. Que hora terminou o programa ontem? Que eu não ontem terminou 9, qualquer coisa da manhã. Mas qualquer coisa quanto? Não, 9 e 2, vai. 9 e 2, é impressionante, 12, cara. Algo acontece no meu coração quando atravesso a Ipiranga com a rua São João. Não é possível, cara. Quando eu tô aqui atrasa, quando eu não tô aqui não atrasa. Bom dia, você que está nas praças que compõe a rede Band News FM de notícias. Muito obrigado por seu carinho, por sua companhia, por sua vigilância, por suas críticas em Fortaleza, em João Pessoa, em Orlando. Bom dia, Porto Alegre. Estive ontem na capital gaúcha para um debate lá com professores, diretores de escola, organizado pela Band News FM. Muito bacana, um abraço muito especial para toda Porto Alegre. Bom dia, Curitiba, bom dia, São Paulo, bom dia, Rio de Janeiro, minha cidade maravilhosa, cheia de encantos mil e cheia de ladrão, como tem ladrão no Rio de Janeiro, ladrão formal e ladrão, tem todo tipo de ladrão no Rio de Janeiro, uma coisa impressionante. Bom dia, Brasília, batata assando em Brasília também, Salvador, Vitória e Belo Horizonte. Matei a pau, hein? Sim, que senhor. Coisa impressionante. Baralhado ainda. Minha gente, olha, é muito animado o noticiário e muito escandalizado o brasileiro, né? Não pode ser diferente. É um festival de horrores, é um negócio que nenhum cineasta, nenhum diretor conseguiria imaginar. Não sei se o Megali, que é um especialista no gênero de filmes de terror, já viu algo parecido. Bom dia para você, Megali, para toda a equipe do Café com o Jornal. Bom dia aí pro nosso Rafael Colombo também, no Band News TV. Megali, um abraço para você. Imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM, sintonizando, caso você queira, o Band News TV ou a TV Bandeirantes, o YouTube, o Facebook, o SMS, o WhatsApp, todas as redes. Bom, eu estava dizendo, o filme de horror nosso, ele é melhor do que um filme de horror do gênero de terror, do ponto de vista da trama, né? Porque ele envolve também componentes policiais. É um filme de amor, tem muita coisa em que envolve relações, amantes, traição. É um filme de guerra, porque tem duas grandes quadrilhas batendo de frente com seus aliados minoritários e tal, a quadrilha à esquerda e a quadrilha à direita. Tem todos os ingredientes de vários outros gêneros cinematográficos num único filme. Máfia, muito bem lembrado, organizações criminosas, etc., doleiros, e malas e caixas, containers, e navios, iates, jatinhos. Que filme vocês já viram em toda a existência do cinema que tenha tantos elementos, personagens, tramas e tal, e de tantos gêneros distintos e tal? O nosso problema ao lidar com essa magnífica produção supra-hollywoodiana é que ela é real. Fosse um filme, a gente ia aplaudir de pé, pedir várias estatuetas, melhores efeitos especiais, melhor ator dramático, melhor malandro, melhor tudo, melhor assassino, tudo, ia ter de tudo. E a gente ia ficar, não ia ter negócio de Cidadão Kane, O Vento Levou, Dançando na Chuva, não ia ter filme que tivesse superado esta produção. Não fosse ela, para nosso pânico, a nossa realidade cotidiana. Você acha que num dia esgotou a possibilidade dessa obra, desse enredo, produzir uma novidade que te surpreenda, que te faça sacudir na poltrona do cinema? Agora tem poltrona que joga água, enfia o dedo onde não deve, te dá tapa na orelha, um negócio... Eu fui ver um 4D outro dia, fui-me embora no meio, a poltrona queria ter relações sexuais comigo, pô. Fui-me embora do cinema. E outra coisa, eu tava vendo um filme distraidão, de repente já deu um pulo. Pô, não quero. Esse é 5D, o nosso filme aqui, é 5D. 5 dedos. É um negócio impressionante. O ruim disso tudo, minha gente, pensem bem, é que é real. É que é a história da nossa tragédia cotidiana real, absolutamente real. Está se discutindo aí, todo mundo e tal, o que vão fazer com as delações do Joesley,
da JBS, né? Se joga tudo no lixo, porque afinal de contas, alguém no curso da montagem da delação e da entrega de provas fez o que não devia e tal. E aí eu tenho colocado essa discussão desde sempre e agora mais ainda, que é o seguinte: o que interessa para o cidadão brasileiro que pagou esse ingresso e está condicionado a viver esta realidade, sei lá por quantas décadas mais, considerando que já vive há séculos? O que interessa é que mude o filme, ou que ele passe a ser de fato um filme e não a nossa realidade. E para isso, o que nós precisamos é que aquilo que de concreto tenha surgido nessas delações e em todas as outras, seja apurado. Ah não, mas o policial tinha que ter entrado pela porta da direita na hora de dar o flagrante e entrou pela porta da esquerda. Ah não, mas o Janot tinha um auxiliar que vendeu a alma ao diabo e estava trabalhando nas duas pontas. Ah não, mas a escuta feita até às 10 horas da noite capturou a informação que interessava às 10 horas e 30 segundos. Ah, não, porque, sabe, tem aqui um detalhe na página 18 que se enquadra na Lei 13, artigo 5º, parágrafo 6º e tal, então anula tudo. Não, peraí, anula tudo como? Anula tudo como? E onde a gente vai colocar, guardar as imagens, o sangue, as tristezas, as dores, as consequências dessa loucura toda que essa gente vem produzindo há séculos e agora de uma maneira tão concentrada, tão evidente, tão escandalosa, que as imagens simplesmente parecem ficção. O que você vai fazer, repito, como disse ontem, com a mala do Rodrigo Rocha Loures, se você anular as delações da JBS? Ah, mas as delações estão maculadas, por quê? Não sei. Tá bom, tá maculada, mas e a mala? Onde eu enfio a mala? E o dinheiro que tinha dentro? Onde eu boto a gravação do Jaburu? Onde eu boto a mala do Aécio? Onde eu boto a conta da Dilma e do Lula de 150 milhões? Tudo isso pode ser coisa que não leve a lugar nenhum, mas tem que apurar. A prova tem que valer, a informação tem que ser considerada. Não me importa a intenção do delator, não me importa a intenção do promotor, do procurador, do Papa, da Madre Teresa de Calcutá. Não me importa se o Janot vai cair em desgraça, se o Temer vai continuar no governo ou se vai sair, se o Lula vai ser eleito presidente da República ou não vai. Pouco me importa. O que eu quero é que essa desgraceira chegue a algum lugar. E geralmente, quando se leva a sério a apuração de coisas dessas, esse lugar é a cadeia. E é impressionante como uma parte importante da elite política, jornalística e do direito e tal, tá aí, não, tem que anular. Anular como? Faz o seguinte, anula os benefícios dados ao Joerle e ao grupo dele e de tantos outros delatores que delinquirem, mentirem, enganarem ou tentarem enganar a autoridade. Punam a autoridade que tiver transgredido lá nas relações com os delatores, bota pra quebrar. Se tiver um ministro do Supremo que tenha vendido a alma ao capeta também, dando habeas corpus pra gente que trabalha ou que tem relações familiares e trabalha com a família dele, pune o ministro. Mas os fatos que vieram à tona neste lodaçal, estes precisam ser investigados, estes precisam seguir seu curso, a sociedade não pode aceitar que por argumentos de ordem técnica ou que seja, deem lá o nome que quiserem, você engrenar, pisar no freio da Lava Jato, das investigações, engrenar uma ré e voltar para o estágio pré-Lava Jato. Como se a Lava Jato concretamente não tivesse produzido a quantidade de evidências, de provas, mostrado a quantidade de escândalos que tem mostrado. Então, eu não consigo entender como é que essa discussão prospera. Aliás, até consigo, né? A quantidade de gente com o rabo preso, direto ou indiretamente, nessa roubalheira geral, é muito grande. Eu gosto muito quando dizem assim nos jornais, estava lendo hoje na Folha, advogados defendem a anulação das provas. Aí você vai ler quem são os advogados, são advogados dos réus. Não deviam opinar como se fossem pareceres técnicos. Se um ministro cuja mulher trabalha num gabinete ou numa causa de um réu
tem que se considerar impedido de julgar este réu, um ministro de um tribunal, um juiz, chama-se, a declaração de impedimento se dá por esse comprometimento com a causa, com partes da causa. Um advogado que seja advogado de réu da Lava Jato não pode ficar opinando como se fosse um parecer técnico na imprensa, dando a entender que está ali fazendo uma análise acadêmica da questão. Não pode, me parece uma maluquice. A quantidade de advogados opinando hoje na imprensa favoravelmente à anulação da prova denuncia um predomínio quase que absoluto de advogados que têm réus alcançados pela Lava Jato, enumerando pareceres jurídicos, trechos da Constituição, do Código Penal, blá, 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 blá. Então, olha, minha gente, só para deixar claro, e desculpe a insistência com o fato de ontem, é preciso a gente separar uma coisa da outra. Se o Janot fez besteira, pau no Janot. Se o assessor dele, braço direito dele, é um vagabundo que fez os crimes que tudo indica que fez, cadeia nele. Se o Joesley e sua turma e seus blue caps delinquiram no processo de delação premiada, anulem os prêmios e metam-os na cadeia. E mais quem tiver que ser atingido. Agora, tem uma conta de 150 milhões de dólares nos Estados Unidos que ele diz que operou para Dilma e para o Lula. Tem uma mala de dinheiro filmada pela Polícia Federal na mão de um braço direito do Temer. Tem uma mala de dinheiro filmada pela Polícia Federal na mão de parentes de Aécio Neves. Tem uma conversa esquisita no Palácio do Jaburu de madrugada. E tudo mais. Tem 1.800 políticos nominados na lista de destinatários de propinas da JBS. Aí nós vamos jogar isso tudo na trituradora, como já se fez com a Satyagraha e corre o risco de se fazer com a Castelo de Areia, porque a habilidade jurídica e tal dos advogados e suas sempre notórias boas relações e trânsito nos tribunais superiores descobriram ali uma vírgula fora do lugar. Desculpe, a sociedade brasileira não está atrás de botar vírgula no lugar. Ela quer virar essa página, ela quer sair desse filme, porque descobriu que ela está vivendo um filme que é a sua realidade. Essa é a mudança, essa distinção de coisas que tem que ser feitas aí. E mais, é a atenção da sociedade, é a pressão da sociedade em cima dos caras que vai impedi-los de chegar a esse ponto escandaloso. Vejam, ontem a imagem que correu o mundo foi produzida aqui no Brasil. Um mundo que tem guerra, que tem Kim Jong-un, que tem bomba, que tem Trump, que tem tal. A imagem que correu o mundo ontem foi produzida aqui no Brasil. Um apartamento do Gedel Vieira Lima, vamos parar com essa palhaçada de dizer atribuído a ele. É dele, a grana é dele, o apartamento era usado para guardar coisas dele, estava cedido a ele. Encontraram 50 e quase 2 milhões de reais. Eu peguei aqui no Google, hoje de manhã, o ranking dos maiores assaltos da história no mundo, em todos os tempos. Para vocês terem uma ideia, o assalto do Gedel, só esse aí, porque vocês imaginem o que ele não guardou em outros lugares, o que já não gastou, a quantidade de sapato do Butã que distribui para as amantes, para a mulher sei lá para quem, para os amigos, as participações dos associados nos crimes, quantos já levaram a parte deles. Isso que sobrou aí, apenas isso que sobrou aí, 52 milhões de reais. Convertidos em dólares. O ranking mundial dos assaltos está em dólar. Tá certo? Sabem em que posição o Gedel fica, minha gente? Ele fica no 7º lugar. É o 7º maior assalto da história no mundo, em todos os tempos. Esse volume de grana na mão desse ladravaz. Detalhe importante para quem está achando que eu estou atacando o Gedel, porque o Gedel era um íntimo do Cunha, do Temer, e participou no núcleo duro do impeachment, blá, blá, blá. O Gedel roubou essa grana muito mais no governo Dilma e Lula, onde foi ministro da Integração Nacional, onde foi diretor da Caixa Econômica, mexeu com fundo de garantia e tal,
do que no pouco tempo em que esteve no governo Temer durante 7 meses, muito provavelmente preparando outros assaltos. O surpreendente não é dizer que ele tenha roubado essa quantidade de grana na era petista, onde também era do núcleo duro de governos petistas. O surpreendente é que ladrões desse naipe sobrevivam a governos antagonistas. A loucura da política brasileira é tão sensacional que ela não faz distinção de partido nem de ideologia. O senhor Gedel Vieira Lima e suas caixas e malas de dinheiro é o retrato pronto e acabado do que é a classe política brasileira. Ela sobrevive a tudo. Ela está em todo o espectro ideológico, em todo o campo partidário. Esse cara foi ministro do Lula. Esse cara foi diretor da Caixa na era da Dilma. Esse cara era braço direito do Temer. E o Temer é inimigo mortal da Dilma e do Lula e vice-versa. Como é que pode? Mostrando que eles são o fato perene, o fato estável da nossa realidade. A classe política nos rouba. Não importa qual seja o seu discurso, não importa qual seja a cadeira que ocupa no campo da ideologia e no campo das legendas partidárias. Isso é o que essa gente faz. O 7º maior assalto do mundo foi praticado, repito, apenas com isso que foi achado aí pelo senhor Gedel Vieira Lima. Daqui a pouco vão dizer que arrombaram a porta do apartamento com uma chave de fenda que não estava autorizada pelo ministro do Supremo. E aí vão anular a prova também. Vão transformar esse dinheiro em vapor. É isso que esses caras querem sempre, né, minha gente? Vamos nessa.